Saudações a todos que nos ouvem. Hoje, dando continuidade à terceira semana do Centro de Educação Transdisciplinar CETRANS, no terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, na sua modalidade virtual, estão presentes aqui nesse painel, para a condução desse simpósio, Roberto Crema, Denise Lagrota, Vicente Góes e Vitória Mendonça de Barros. A fala de cada um deles se situa abaixo o título abrangente Psivolução do Ser. Este termo, psivolução, foi cunhado por Terry Lindahl, palestrante do simpósio da segunda semana do CETRANS, realizado em 5 de fevereiro, próximo passado, e autor do tratado Harmonics of Unity, Harmônicos da Unidade, já traduzido para o espanhol e para o português, e de acesso gratuito no site desse congresso. A palavra psivolução se refere a um refinamento de nossas granulações mais densas rumo a graus mais altos de vibrações. O CETRANS tentou, em suas semanas de apresentação no Congresso e nas falas de seus palestrantes, desenhar um encadeamento orgânico ao abordar os assuntos propostos, procurando respeitar, assim, ainda que timidamente, um modo transdisciplinar de articular ações. As pessoas presentes nesse painel, juntamente com as que estiveram aqui na última quarta-feira, se encontraram à distância para conversar sobre suas falas e trocar impressões e questões que suscitavam para si mesmas e para a realização desse simpósio. Tais conversas tiveram um grande valor formativo, inclusive para mim, que atuaria como mediadora dessa sessão. E isso foi muito bom. Falar de ser, mais do que falar de onde e para onde, é falar por quê. Nesse simpósio, essa questão foi tratada pelos palestrantes a partir de aproximações teóricas e experienciais, lindamente articuladas. Dentre essas questões, formulo aqui apenas algumas. Que dinâmica se instala que, através de revelações empíricas, nos colocamos face ao propósito da vida, de nossas vidas, da vida dos viventes? Outra questão: como se dá a revelação do potencial que temos de um refinamento vibracional de nossos órgãos psíquicos, aqui entendidos como pensar, autoentendimento, intenção, atenção, consciência e razão, que definem o humano e a humanidade? Outra questão: que desafios isso traz para a simples implementação de um projeto, de uma ação pontual, para que tal possa ser realmente denominada transdisciplinar? E mais algumas questões. Que implicações entram nesse jogo? Que estratégias? Em que medida a evolução transdisciplinar de pessoas envolvidas em uma dada ação pode se fazer presente? Quem se beneficia dela? O que aí realmente se presentifica? E em nome do quê? Muitas outras questões poderiam ser aqui colocadas. Parece-me que os palestrantes de hoje tecerão algumas considerações sobre elas e poderão trazer à luz algum entendimento delas. Crema falará sobre o encontro transdisciplinar, o obstáculo da normose, o desafio do cuidado integral. Denise falará
sobre um referencial cognitivo, a árvore do saber aprender, e a sua aplicação no processo de criação de uma rede transdisciplinar intergeracional. Vicente apresentará sua experiência sobre linguagem, diversidade e educação transdisciplinar em trabalho que realizou com jovens da periferia de São Paulo. Vitória se ocupará de traduzir a noção de ser dentro e fora da metafísica e a de mundo na visão de Martin Heidegger, bem como apresentar linguagem poética como forma de manifestação e expressão do mistério da essência do humano. Começo apresentando o Crema e, em seguida, passando a palavra a ele. Sem mais delongas, sigamos. Roberto Crema é antropólogo e psicólogo do Colégio Internacional dos Terapeutas, com mestrado em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade de Paris 13, em conjunto com a Universidade de Louvain-la-Neuve, na Bélgica, a Universidade de Genebra, Suíça, e o Conservatório Nacional de Artes e Ofícios da França. Crema recebeu formação em diversas escolas humanísticas e transpessoais e é o criador do enfoque da síntese transacional, ecologia do ser, na perspectiva de uma quinta força em terapia. Ele foi coordenador geral do primeiro Congresso Holístico Internacional, em 1987, que impulsionou a criação da Universidade Internacional da Paz, a Unipaz, e implementador no Brasil da formação holística de base, em 1989, fundamentada na abordagem transdisciplinar. Crema é membro honorário da Associação Luso-Brasileira Transpessoal e Fellowship da Findhorn Foundation, na Escócia, reitor da rede Unipaz, bem como autor e coautor de 30 livros. Crema, por favor, a palavra é sua. Está fechado o microfone. Olá. A primeira palavra é de gratidão para Julieta Aidar, que preside o Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, a querida Maria de Mello e Vitória de Barros, do CETRANS, essas simpatias transdisciplinares que, com tanto zelo e competência cuidadosa, possibilitaram essa nossa sessão online do Brasil, do terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. Quero agradecer também ao Yuri Crema, que está sendo meu suporte técnico, para implementar algumas imagens e esquemas na minha apresentação. Há mais de 3 décadas eu tenho sido um operário da Universidade Internacional da Paz, Unipaz, que desde os primórdios partiu do princípio óbvio de que não é com paradigma que inventou o problema que nós vamos resolvê-los. Então, desde o início, nós fundamentamos nossos programas, projetos e atividades, por um lado, na visão holística, que articula e leva em consideração a relação dialética entre o todo e as suas partes, que possibilita uma visão global para uma ação local, e, por outro lado, na abordagem transdisciplinar da realidade, que transcende o equivocado e perverso princípio de antagonismo entre
o sujeito e o objeto, entre a efetividade e a afetividade, entre a exterioridade e a interioridade, entre o conhecimento e o amor. Como afirma o I Ching, da sabedoria tradicional chinesa, centrada no princípio da polaridade, do processo da integração dos opostos, paz, o seu oposto, não é conflito, como a mente binária geralmente indica. Não, o oposto da paz é estagnação. Paz é inteireza em movimento. Para que seja possível uma cultura, necessitamos de uma educação integral que acolha e cultive a inteireza humana. Porque tudo que é inteiro é belo, é saudável, é pacífico e é sagrado. Desde então, eu tenho afirmado que ninguém transforma ninguém e ninguém se transforma sozinho. Nós nos transformamos no encontro. Este é um conceito que cava a minha alma e a minha existência desde o início. Talvez por ter nascido como sétimo de uma irmandade de 10, ou seja, no seio de uma intensa dinâmica grupal. Para sobreviver, eu me tornei um psicoterapeuta de grupo. E nesse artesanato relacional, eu exercitei, ao longo de mais de 40 anos, da minha existência profissional. Em 2017, quando celebramos 30 anos de Unipaz, foi publicado o meu livro O Poder do Encontro, Origem do Cuidado. Um dos seus objetivos foi o de ressignificar a Unipaz como uma universidade do encontro. E também evidenciar que o encontro é a matriz do cuidado. Não há cuidado sem encontro. Ou seja, o terapeuta é um suposto encontrar. Agora é necessário indagar o que é o encontro. O primeiro capítulo desse livro é dedicado a homenagear e prestar um tributo de gratidão de alguns mestres do encontro que eu tive a grata oportunidade de conhecer pessoalmente ou através de suas obras na primeira década da minha prática profissional. Jacob Levi Moreno, que eu denomino de o profeta do encontro, Martin Buber, o filósofo do encontro, Carl Rogers, o facilitador do encontro, Frederick Peirce, o dinamizador do encontro, Eric Berne, o diagramador do encontro, Rolando Toro, o poeta do encontro, e Paulo Freire, o educador do encontro. Finalmente, em 1981, eu travei contato com Pierre Weil, o mestre transpessoal do encontro, que representou o impacto redefinidor na minha existência pessoal e profissional. Essa foto indica bem a sintonia entre nossas almas. Com dois fundamentais e complementares documentos, a Declaração de Veneza, da Unesco, e a Carta Magna da Universidade Holística Internacional, ambos redigidos em 1986, juntos realizamos o primeiro Congresso Holístico Internacional, em 1987. Tivemos
a felicidade de ter 2 signatários da Declaração de Veneza, que tinha sido recém-publicada, Michel Randon, que representava Bazará Niculescu, do Clube de Roma, que está presente na primeira foto, e o nosso caríssimo Ubiratã D'Ambrosio. Esse congresso, que teve uma dimensão iniciática, impulsionou a fundação da Universidade Internacional da Paz, da Unipaz. E, desde então, eu tive o grato privilégio de caminhar e colaborar por cerca de 1/4 de século ao lado desse líder de impecável lucidez e grande coração, um dos notáveis pioneiros da visão holística e do movimento transpessoal e transdisciplinar. Juntamente com uma equipe vigorosa, corajosa, resiliente, de um corpo de colaboradores, quero citar Lídia Rebouças, vice-reitor da Unipaz, Ruth Maria Scaffi, Cristina Maria Prudente, que é presidente da Fundação Cidade da Paz, e a Regina Fittipaldi. Com esse quaterno de nomes, eu quero honrar centenas de colaboradoras e colaboradores, não apenas da nossa Unipaz Matriz em Brasília, como também em mais de 2 dezenas de unidades e de núcleos em todo o Brasil e também na Argentina, em Portugal, na França e na Bélgica. Ao longo desse tempo, gradativamente, pude desvelar e desenvolver o conceito de uma outra qualidade de encontro, sustentada na renovadora abordagem da transdisciplinariedade. É fundamental falar do encontro de caminhos, do encontro de métodos. Até onde eu posso entender, a compreensão transdisciplinar implica na integração do saber com o ser, via analítica com a via sintética. A via do saber é acumulativa, caracterizada pela inteligência analítica, que apreende o todo através das suas partes, centrada na causalidade com pretensão explicativa e que possibilita a investigação e a construção exterior através da tecnociência. A via do ser, ao contrário, implica em esvaziamento do passado e do futuro, implica no silêncio interior, que possibilita uma visão e uma escuta não projetivas, uma qualidade da inteligência sintética que compreende, religa, restaura a totalidade, fundamental na investigação e na construção do universo interior, por meio da sabedoria conectiva, mito-poética, da via meditativa e contemplativa. Saber é necessário e insuficiente. Necessitamos de uma nobre pedagogia que nos ensine a não saber. Pierre Vaio inventou um verbo, infinir, para fazer frente à nossa crise de definição e de categorização, de buscar colocar o infinito em gaiolas conceituais. E Pierre Vaio também postulou o conceito convergente de holopraxis, referindo-se aos caminhos sofisticados de despertar da presença, presença ao instante. E essas holopraxis nos são oferecidas pelas tradições milenares, sapienciais, orientais e ocidentais. Trata-se da integração do método analítico
ao sintético, uma aliança entre a função redutiva causal do analista e a conectiva transcausal do sintetista, uma palavra que eu precisei cunhar, sintetista, para indicar essa antinomia de funções metodológicas distintas e complementares, rumo a uma inteligência integral, ou seja, transdisciplinar, que pode ser simbolizada pela metáfora do chifre do unicórnio, que se refere ao corpo caloso, que propicia a interconexão heurística entre o hemisfério consciencial ocidental, da lógica racional empírica, do definir, e o oriental, da translógica mitopoética e mística, do infinir. Carl Sagan dizia que o futuro da humanidade depende do corpo caloso. Análise e síntese. Palavra e silêncio. Saber e não saber são complementares. Simbolizo as raízes e as asas, a profundidade e a altitude para uma apreensão integral da realidade. Como afirmava Lao Tse, o alto descansa no profundo. E eu posso dizer que o método sintético repousa no analítico. E o analista só tem um sentido pelo sintetista. Talvez o que mais nos conecte no campo transdisciplinar, que nesse momento nos integra, não é tanto nossos saberes, sobretudo a douta ignorância socrática, do não saber. Porque por mais que saibamos, o que sabemos é finito e o que ignoramos é infinito. Isso nos traz essa virtude da humildade para sempre buscar a diferença no outro, não como um antagonismo, e sim como complementaridade. A palavra encontro provém do latim incontra, o que implica na virtude do paradoxo, com e contra, convergência e divergência, integração dos opostos, coincidentia oppositorum. O encontro transdisciplinar transcorre na simultaneidade de uma ecologia inclusiva e multidimensional de níveis de realidade, envolvendo o conceito da complexidade e o da lógica paradoxal do terceiro incluído, axiomas fundamentais da transdisciplinaridade. Escrevo encontro com E maiúsculo, para diferenciá-lo de um encontro simplificado e restrito a paradigmas circunscritos a um exclusivo nível de realidade. Assim, o encontro transcorre nesse amplexo de acolhimento inclusivo de estados diversos e complementares de consciência, acessados por níveis de percepção, na paradoxal dança entre o concreto e o sutil, entre o literal e o imaginal, entre o visível e o invisível. Uma dinâmica aberta, permanente, simultânea e paradoxal das dimensões pré-pessoal, pessoal e transpessoal, implicando na convergência da comunicação horizontal e da transcomunicação vertical, de onde brota o cuidado integral. Um capítulo muito importante é o do encontro biográfico, que foca o desafio de evoluir de simples biologia para a biografia, do acaso e da necessidade para a autoria. Biografia, como a própria palavra expressa, é a grafia, é a escrita da vida na existência. Confúcio já afirmava há 2.500 anos que o que diferencia o humano das outras espécies é o inacabamento, é a inconclusão.
Ou seja, nós não nascemos humanos, nós nos fazemos humanos através do investimento em trilhas do desenvolvimento, sobretudo interior, da alma e da consciência. Quão diferente é o sapiens de uma tartaruga, que já nasce uma tartaruguinha e vai caminhando para o mar. Por essa razão, Confúcio aclarava que a espécie humana é a única que necessita de educação para que a nobreza potencial possa se atualizar. O que Confúcio chamava do ser mais. Jamais temos acesso direto à experiência vivida, ou seja, ao passado, como jamais temos acesso direto a um sonho, que não seja através de um relato, graças à mediação da palavra e segundo a lógica de uma razão narrativa. Isso solicito que Christine Delory-Monberge postula como a invenção do sujeito, pela emergência de uma inteligibilidade narrativa, para a edificação de uma identidade irredutível a qualquer outra. Delory-Monberge afirma que não fazemos o relato de vida porque temos uma história. Nós temos uma história porque fazemos o relato de vida. Portanto, Wilhelm Dilthey, aquele que no final do século XIX, início do XX, afirmava que a natureza se explica, a alma se compreende, com a sua hermenêutica compreensiva, Dilthey representa o fundamento paradigmático da abordagem biográfica. Ele que postulava a biografia como o paradigma da inteligibilidade humana, destinado a transmutar o caos aparente de nossos dias e noites, de nossos risos em lágrimas, numa configuração significativa. O processo da autocriação biográfica, sempre inacabada, se processa através do que Paul Ricoeur conceituava de identidade narrativa. Autonarrar-se é construir-se. Trata-se de tecer o próprio mito com um fio delicado do sentido na pesquisa imperativa do livro da existência, para assumir a sua autoria na condição de sujeito. Encontro biográfico, pois mudar o mundo é mudar o olhar. Para falar do encontro transdisciplinar, precisamos esclarecer nossos pressupostos antropológicos, ou seja, nossa visão do antropos, que modela a nossa frente ao humano e mesmo a nossa cosmovisão. Postulamos a existência de 3 dimensões existenciais: soma, psique e nous. 3 palavras gregas, indicando 3 horizontes interrelacionados e atravessados pela verticalidade do pneuma, da essência. Dimensões essas que se entrelaçam no encontro transdisciplinar. O campo físico do encontro refere-se à sua dimensão tridimensional visível, com suas paisagens naturais, constituída dos reinos básicos do mineral, do vegetal e do animal. Nós estamos aqui exercitando esse encontro, trocando semblantes, palavras, gestos. O campo psíquico refere a nosso corpo informacional, de memórias e de ancestralidade, o afetivo, o emocional, o onírico de nossos dramas da alma. E aí estamos diante do pressuposto psicossomático. Ou seja, não apenas estamos aqui sós, cada um de nós trouxe seus ancestrais. Nossos avós, bisavós estão aqui, nesse instante, entre nós. E nós trocamos almas e ancestralidade, sabendo ou não, querendo ou não.
E o campo noético é tecido de silêncio e de arquétipos, de onde jorram os símbolos, o visível que aponta para o invisível, nosso corpo imaginal, simbólico, mito poético, único, transparente à esfera da essência, pela virtude da pausa. Vocês podem ver que a dimensão noética, que alguns traduzem como espírito com E minúsculo, para diferenciar do espírito com E maiúsculo, eu prefiro denominar de metaconsciência, ela é pontilhada, porque tem a virtude da pausa, o intervalo. Fernando Pessoa dizia que Deus é um grande intervalo. É a pausa que nos torna livres. E por essa pausa, apenas a dimensão noética, porque não tem memória, porque tem uma abertura de transparência, pode refletir as energias do que podemos chamar de pneuma. Esses três campos interagem de modo holográfico na complexa simultaneidade multi, inter e transdimensional do encontro. Portanto, além da esfera somática, há o encontro interpsíquico da intersubjetividade, que transcorre no domínio vasto e sutil do campo anímico e noético, onde consciente e inconsciente se implicam em simultânea, complexa e paradoxal sinergia. As dimensões do encontro conformam o que podemos representar cartograficamente como esferas, climas e paisagens com diversos graus de sutileza e de abrangência em círculos concêntricos que se adentram da persona, a nossa dimensão mais superficial, a sombra, o inconsciente individual, ao inconsciente familiar, com as suas leis sistêmicas, ao inconsciente simbiótico, uma antena que capta o campo informacional que nos envolve, ao inconsciente coletivo arquetípico, ao inconsciente transexistencial ou kármico, ao inconsciente cósmico, porque há em nós poeiras antigas estrelas, até o inconsciente imaginal ou angelical, a ponta acerada da consciência, que também tem o pontilhamento, ou seja, os grandes arquétipos, que nos abre para esse infinito que representa dessa cartografia, que o poeta Rilke denominava de o aberto. E essa expressão, o aberto, é a forma menos blasfematória para falarmos do divino. Trata-se de uma cartografia ampliada, psiconoética, e um nível crescente de refinamento vibracional na medida da sua interiorização que eu tenho exercitado na minha prática há quase 3 décadas, em estreita inspiração e colaboração com Jean-Yves Leloup. Eis distintas e convergentes pegadas e digitais da totalidade do fenômeno humano implicadas no encontro transdisciplinar. Devo dizer que ao longo de muitos anos tenho publicado em diversos livros uma casuística ampla e significativa, ou seja, atrás do esqueleto conceitual dessa cartografia existe uma fenomenologia que evidencia as atuações interrelacionadas dessas diversas esferas psiconoéticas no campo da psicoterapia e da individuação. Cito apenas Saúde e Plenitude, Um Caminho para o Ser, e Antigos e Novos Terapeutas, Abordagem Transdisciplinar em Terapia. Essa cartografia é também importante para o exercício de uma leitura hermenêutica, seja de um sintoma, seja de uma crise como essa da pandemia que impacta a humanidade nesse momento, seja de uma passagem de uma escritura. Pois cada um desses níveis da cartografia apresentada
pode se expressar, às vezes, simultânea e convergentemente com outros níveis. E isso nos traz uma prevenção contra o flagelo do fundamentalismo, seja religioso, seja psiquiátrico, seja mercadológico, que é o naufrágio da interpretação, é o naufrágio da hermenêutica. Como diziam os bons rabinos, cada frase bíblica é suscetível de 72 interpretações, porque são 72 os nomes que damos àquilo que não tem nome. Por se tratar de uma visão transdisciplinar e holística, importa integrar a dimensão existencial do que passa com o essencial, o que permanece, ou seja, do relativo com o absoluto. Graf Durkheim, o criador da terapia iniciática, afirmava que saúde plena é quando a essência se manifesta na existência. Neste contexto, merece destaque o encontro imaginal, que transcorre no universo alquímico da imaginação criativa, solo simbólico e fecundo da arena de antigos e atuais relatos visionários. Em setembro passado, realizamos a Unipaz de Brasília, em parceria com o Deep Memory Process do Brasil, o primeiro Congresso Internacional Encontro Imaginal. Henrique Orbán desvelou todo um continente esquecido da gnose islâmica no Ocidente, inspirado em Platão, em Plotino, fundamentando-se em Avicena, Ibn Arabi, Rosberhan de Shiraz, Rumi, Molla Sadra e, sobretudo, em Sohrawardi, através do resgate da concepção sutil de mundos imagináveis, denominado de profetologia, de teosofia oriental ou de filosofia profética. Universo da corporeidade espiritual e das imagens metafísicas, espaço visionário e intermediário entre a dimensão sensível, cognoscível e a inefável, absolutamente transcendente, entre o finito e o infinito. Mundos imaginários é um espaço de transmutação no qual o espírito se corporifica e o corpo se espiritualiza. O sutil se materializa e a matéria se sutiliza. A original ousadia da abordagem imaginal é afirmar que o literal é uma metáfora do imaginal, que o visível simboliza com o invisível. Ou seja, quando eu te olho, não é para você que eu olho, e sim para a metáfora de quem você é imaginalmente. Existe uma história literal que é uma metáfora de uma hierohistória, uma meta-história, uma história imaginal. Assim como existe uma geografia literal dos nossos mapas, que é uma metáfora de uma geografia imaginal, o local do não onde, que transcende os limites do sensível, uma topografia visionária, habitada por aspectos psicocósmicos, imago terrae, onde habitam os videntes, os profetas e os xamãs. Uma fenomenologia paradigmática do encontro imaginal encontra-se no Livro Vermelho, de Carl Gustav Jung, publicado após 48 anos de sua morte. Trata-se de uma autoexperimentação, por ele denominada de confronto com o inconsciente, transcorrida de 1913 a 1930, com a utilização da técnica da imaginação ativa, em uma dinâmica arquetípica, dialógica e de confronto, por meio do qual Jung resgatou a própria alma e a anima mundi e redesenhou a psicologia profunda no Ocidente. Considero Jung um dos precursores do movimento transdisciplinar, com sua psicologia complexa, que antecedeu a filosofia complexa de Edgar Morin, e sua lúcida denúncia dos efeitos deletérios da especialização disciplinar promotora de um estreitamento dos horizontes através de uma estéril endogamia intelectual. Palavras de Jung. Jung foi também o gênio tutelar e mentor do célebre Círculo de Eranos,
fundado por Olga Frobe, que na década de 30 do século passado, com suas conferências anuais de natureza transdisciplinar, onde ocorria o diálogo aberto e livre de representantes da ciência, da filosofia, da arte e da tradição, como Bohr, Paulin, Mircea Eliade, Scholem, Gilbert Durand, von Franz, Newman, Rodolfo Otto, eu já citei Mircea Eliade, mas o Newman, Rodolfo Otto, Kerreny, Joseph Campbell, Richard Wilhelm, Suzuki, Buber, Paul Tillich, James Hillman, Zimmer, Henri Corbin e muitos outros e outras. Agora, apesar de nossas melhores intenções, o obstáculo com relação ao exercício da transdisciplinaridade de forma geral e do encontro transdisciplinar de forma particular é o que Pierre Weil, Jean Villelou e eu denominamos de normose, a patologia da normalidade, que se traduz por um conjunto de comportamentos, atitudes e hábitos dotados de consenso social e patogênicos em diversos graus de gravidade. Compreendo que o primeiro fundamento da normose é o sistêmico. A normose surge quando o sistema no qual vivemos e convivemos encontra-se dominantemente desequilibrado, doente, corrompido, pleno de contradições e de sintomas, como a falta de escuta, a falta de cuidado, a falta de respeito, a falta de fraternidade e com o predomínio da violência contra o indivíduo, a sociedade e a natureza. Não é esse o mundo em que vivemos? Neste caso, a normalidade torna-se uma patologia normótica, uma adaptação a um contexto doente. E a pessoa autenticamente saudável, talvez nos incluindo em algum grau todos nós, nesse congresso, é a pessoa que vive um desajustamento saudável, uma indignação justa e até mesmo uma angústia sóbria. Há também o fundamento evolutivo da normose. A normose pode ser compreendida como uma estagnação evolutiva e um naufrágio da alteridade, causada pela ausência ou insuficiência de investimento no potencial de autodesenvolvimento, sobretudo no campo da alma e da consciência, ou seja, da interioridade humana. Em outras palavras, o ser humano introduziu uma outra ordem de complexidade e de qualidade intencional, consciente e voluntária na dinâmica evolucionária, que Henri Bergson denominava de processo evolutivo vital e livre, o elan vital, que Edgar Morin denominava de aspecto metanatural do humano e Bazará Niculescu de autotranscendência. Além do acaso, da necessidade, das mutações genéticas aleatórias e do jogo da seleção natural darwiniana aplicada ao campo da natureza, a evolução humana é de ordem cultural e solicita uma intenção e um intenso trabalho sobre si mesmo, que Jung denominava de processo de individuação. Trata-se de uma característica ímpar do ser humano, sustentada pelas tradições iniciáticas milenares, a exemplo das obras notáveis de Plotino, de Gurdjieff, de Sri Aurobindo, e também por significativas cartografias da psicologia transpessoal contemporâneas, como a do Stanislav Grof, a do Ken Wilber e a do Graf Durkheim, entre outras. O terceiro e último fundamento da normose é o paradigmático, tal como concebido, no seu sentido mais vasto, por Thomas Kuhn, das revoluções científicas. Nesse caso,
A normose surge quando o paradigma que ainda prevalece encontra-se esgotado no seu potencial criativo e, até certo ponto, esclerosado, sendo que o paradigma emergente é postulado por um grupo minoritário, como afirmava Max Planck, segundo Thomas Kuhn. Infelizmente, uma nova verdade científica não triunfa pelo convencimento dos seus oponentes, que, dotados da nobreza, da abertura, da humildade, renunciam às suas velhas certezas. Senão, porque simplesmente eles morrem. Então, de enterro a enterro, de berço a berço, uma nova geração se desenvolve aberta e receptiva a um novo aprender a aprender. Encontra-se aqui em jogo a nobreza indicada por essa paradoxal e feliz expressão de Heri Thoreau, da Desobediência Civil, livro de cabeceiro de Mahatma Gandhi. Quando ele falava que numa multidão, um justo é a maioria de um. Em suma, a normose é uma patologia do desencontro, da pequenez e da mediocridade humana. A utopia realizável do encontro transdisciplinar implica na transgressão dos trilhos normóticos conhecidos, confortáveis e previsíveis, rumo às trilhas evolutivas, inusitadas, inexistentes, que teremos que inventar com nossos próprios pés. Finalmente, um encontro transdisciplinar solicita um código renovado de linguagem, que em algum grau transcenda a clausura dos fragmentados dialetos dos discursos disciplinares. Como a transdisciplinaridade representa a dialogicidade entre ciência, a filosofia, a arte e a tradição sapiencial, coloca-se, então, o desafio de uma alquimia do verbo que possa dar voz a todos os estilos epistemológicos nela envolvidos e entretecidos. Como dosificar o racional discurso acadêmico com a fala poético-metafórica e o profundo silêncio que expressa o sussurro do indizível? Como aliar a voz do dia, da clara razão, com a voz da noite, do abismo da alma, a voz do crepúsculo, sonho do alvorecer, e a prece do entardecer? Contradigo a mim mesmo porque eu sou vasto, dizia o poeta Walt Whitman. Construímos nossas experiências da mesma forma como construímos nossas frases, segundo a terapia semântica e a neuro e psicolinguística. A palavra nos acompanha em convergência paradoxal e ressonância musical, quando nos atrevemos a exercitar um encontro mais amplo, inclusivo, contraditório e complexo. Gosto de confiar que se encontra em construção, na conspiração da inteireza, da abordagem transdisciplinar, uma metanoia da linguagem, na qual pensamento e sentimento, sensação e intuição, verso e prosa, obra e fundo biográfico, literal e imaginal, racional e irracional, fórmula e poema, diábolos e símbolos, logos e eros, estejam harmoniosa e paradoxalmente conjugados para que o discurso possa ser também canção. Eu concluo com um poema do poeta maior Fernando Pessoa. Para ser grande, sem inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todas as coisas. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Muito obrigado pela atenção.
Difícil falar depois da sua fala, Roberto. Muito obrigada por cada momento, por cada parte daquilo tudo que você nos trouxe. E é interessante notar que eu não sei se as pessoas do chat, que são sempre muito ativas, não fizeram nenhuma pergunta ou e ficaram impactadas no exercício da escuta da sua fala, ou se é que o YouTube teve algum problema e não fez o upload das perguntas. De qualquer forma, um silêncio se instalou, seja ele da origem que ele teve. Eu queria, como não temos perguntas, eu queria brevemente falar que fiquei muito tocada na sua fala, já desde o começo, quando você lembrou do Biratã do Ambrósio. Esse nome ainda não tinha vindo à nossa fala no Congresso, nem nas falas do CETRANS e nem nas demais falas. E o Biratã do Ambrósio foi uma pessoa que marcou a transdisciplinaridade, não a emergência da transdisciplinaridade, não só no Brasil, como fora do Brasil. E é um grande amigo e nós devemos muito a eles. Em uma das falas do Ambrósio, ele sempre se referiu à questão das gaiolas epistemológicas. E ele sempre dizia que na universidade você encontra gaiolas epistemológicas e que é muito difícil esse passo de sair dessa gaiola. E talvez o primeiro fosse a e interdisciplinaridade, mas que realmente essa liberdade, as portas dessas gaiolas apenas se abririam com o exercício da transdisciplinaridade. Então, eu fiquei muito contente que o nome do Biratã foi mencionado aqui, e obrigado pela lembrança. A outra questão foi a seguinte, quando você falou do encontro, né, que os encontros são amplos e complexos, e eles são multidimensionais, necessariamente os encontros são multidimensionais, e a sua fala pôde pontuar de maneira muito clara essa multidimensionalidade dos encontros, né? E muito tocante também quando você se referiu a essa via, a diferença da via da aquisição e da via do esvaziamento, né? É difícil, e para sair dessa normose, essa via do esvaziamento é um sine qua non, né? Certamente é um sine qua non. E eu queria também mencionar apenas um ponto, né? Quando você disse que nós não nascemos humanos, né? Mas que nós nos fazemos humanos. E talvez a transdisciplinaridade seja um agente dessa possibilidade, um agente com uma linguagem atual, que nos dá também essa possibilidade, né? Claro que esse esforço de nos fazermos humanos existe desde há muito, né? De séculos e séculos, são muitos os que têm esse esforço de nos fazermos humanos, mas talvez nessas últimas décadas, a transdisciplinaridade também está fazendo uma contribuição nesse sentido, né? E só para finalizar minha fala, eu me lembrei que quando eu entrei adentrei e fui apresentada para esse movimento transdisciplinar em 94 pelo Bassarab, num encontro que tive com ele aqui em São Paulo, e ele me falou, se o olhar muda, o mundo muda, né? E hoje você trouxe de novo essa palavra, para mudar o mundo é mudar o nosso olhar. Então, eu acredito que esse congresso está trazendo também um pouquinho desse tempero, disponibilizando esse tempero nesse contexto do nosso mundo de hoje, e pelo qual eu fico muito, muito grata.
tem alguma outra coisa? Como não teve nenhuma pergunta, pelo menos até agora, o YouTube. Maria, tem perguntas, sim, tem umas 4 ou 5. Depois, Você poderia ler, então, porque no que eu estou aqui vendo, não aparece. Eu estou seguindo o chat também, e no meu chat não aparecem essas perguntas. Será que você poderia ler as perguntas, então, Julieta? quer deixar para ler agora ou no final? Não agora, porque para o crema é agora, depois para a mesa redonda que nós Tá bom. Então, se você puder ler, porque eu não tenho, eu estou aqui vendo vocês no chat do YouTube, mas não tenho perguntas aqui. Eles têm tem muitos comentários, mais de 20, 30 comentários felicitando a palestra, a conferência magistral do Roberto, pela trajetória grande que ele tem, toda a produção que tem durante tantos anos, né? Que a gente conhecemos, pouca difusão tem, na América Latina, pouca difusão tem disso, mas por isso é importante o Congresso, Roberto, na tua fala, né? Na tua exposição. Então, tem umas 20, 30 ou 40 comentários de felicitação. E depois, Maria, você está vendo já ou não? Eu faço a pergunta. Não, você faz, porque não aparece no meu. Eu estou com o meu celular e estou com o meu iPad. E nos dois eu estou vendo os dois, nos dois eu vejo vocês todos, e não aparece só a parte do chat que não aparece, estranhamente. Então, eu vou fazer alguns comentários que são perguntas, Roberto. Primeiro, os comentários, eu não vou repetir os 30 comentários de felicitação, porque não é... Bom, eu acho que depois você pode ler no YouTube, ele vai poder ler depois, né? Que está gravado. Pode ler os comentários dos amigos de várias partes do Brasil, de outros países, aqui também do México, e do pessoal que conhece a tua obra, a tua trajetória. E em termos esses termos, o que se coloca é justamente esse tipo de colocação tão importante frente ao que é o mundo hoje, né? Tão complicado e tão tenso que é agora. E essa possibilidade de caminhos diferentes que você coloca na tua obra e na tua fala de hoje. Então, uma pergunta que tem, faço a pergunta novamente, uma pergunta que estava feita, se é necessário o paradigma emergente, se o necessário paradigma emergente é ainda postulado por um grupo minoritário, como fazer para universalizá-lo? Você quer responder cada uma ou eu faço tudo junto? Talvez cada uma. Então, tá. Essa é assim, se esse paradigma emergente que você está colocando, que faz tantos anos que está trabalhando, é um postulado que é ainda minoritário no mundo, como fazer para universalizar essas reflexões? Então, eu lembro uma afirmação da Margaret Mead, uma célebre antropóloga, que não podemos menosprezar minorias de pessoas um pouco estranhas que querem mudar o mundo, porque a humanidade nunca se transformou que não fosse dessa forma. Então, eu creio que o nosso testemunho é muito importante. E eventos como esse são fundamentais, porque dá uma permissão para que outras pessoas também possam transgredir os trilhos normóticos, que são extremamente poderosos. E é preciso ir para as trilhas. Então, eu me dedico a estudar a plenitude há mais de 30 anos. Eu concordo com o Maslow, que dizia que, num certo sentido, apenas os santos são a humanidade. Eu prefiro a palavra plenitude, a palavra santidade, que é uma palavra mais religiosa. Porque a plenitude nós vamos encontrar na ciência, na filosofia, na arte e na tradição religiosa. E são esses seres que saíram dos cânones dogmáticos, culturais, das normoses de suas épocas, e deram testemunho. Então,
eu confio. Eu creio que nós vivenciamos um momento difícil. Eu gosto sempre de lembrar uma parábola que eu aprendi com um amigo, Rabino Bonder, que eu acho que traduz muito o nosso momento. Um rabino, na sua sinagoga, afirma: eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o teto da sinagoga está para desabar e vai nos custar milhares de dólares. E a boa notícia é que nós temos os recursos para empreender a reconstrução. E alguém aliviado perguntou: e onde estão esses recursos, Senhor? Ele respondeu: nos bolsos de vocês. Então, eu creio que é o que nós estamos dizendo nesse congresso. O teto está caindo, sim. E é preciso olhar para esse momento caótico que estamos atravessando. Mas não podemos deixar de olhar também para os recursos que estão, sobretudo, dentro não apenas dos nossos bolsos materiais e de nossos cérebros, principalmente dos recursos da alma e da consciência. E assim fazendo, eu creio que podemos transmutar essa crise global numa ocasião de aprendizado e de transformação. Então, bom, eu acho que está bem a resposta, da abertura dentro da reflexão e das posturas que você está colocando, né? A outra pergunta é uma pergunta que aparece quase em todas as sessões. Pergunta: como aplicar a transdisciplinaridade e fazer que ela se expanda? Toda vez que é difícil entender a epistemologia e é difícil colocar na prática. Mais ou menos tem relação com a outra pergunta. Eu vou juntar um pouco, Roberto, para facilitar o comentário, né? A outra pergunta é ligada aqui estou buscando, espera um pouquinho. É que escapou daqui, desculpa, foi para cima. Só um pouquinho. Como fazer para aplicar e para expandir a transdisciplinariedade. E a outra pergunta está: entendendo que somos uma comunhão com a natureza, quais práticas da consciência você indica que ajuda a unir essas dimensões da cartografia humana? A ideia da consciência ou da inteligência imaginal, como você falou, ou imaginária, não sei porquê. Imaginal deve ser não sei se é diferente, deve ser igual, né? Imaginal e imaginário. Mas essas seriam as considerações da transdisciplinaridade na prática e da relação da consciência, as práticas da consciência que poderiam levar nessa reflexão positiva que você coloca frente à normose, né? Categoria interessante. Então, o primeiro, com relação a como irradiar, expandir a transdisciplinaridade. Bom, o objetivo da minha fala foi um encontro. E é o que eu tenho dito: ninguém liberta ninguém e se liberta sozinho. Nós nos libertamos no encontro. E o encontro não é fácil, porque para nos encontrarmos precisamos estar como que na mesma onda. Se eu estiver pensando no passado e no futuro, eu perco esse instante que é o único que nós temos. O único que nós temos. O encontro não pode acontecer nem antes e nem depois. É como respirar. É como amar. Só pode acontecer agora. E a educação normótica nos educa apenas para o passado, que é uma ilusão, e o futuro, que é uma ficção. Por isso é tão importante a holopraxis. Em todas as nossas formações da Unipaz, existe sempre um pé na dimensão analítica para se ler a bibliografia, para se fazer o exercício do rigor dialógico, a experimentação. Agora, por outro lado, há que ter um pé em uma tradição sapiencial, para você se esvaziar, porque quando a mente se esvazia, a nossa taça transborda. E o que eu tenho aprendido é que tudo que nós integramos, nós transpiramos. E na medida em que nós estamos nos primórdios da transdisciplinaridade, nós estamos nos primórdios. Nós estamos fazendo aquilo que Galileu, Bacon, Descartes, Newton, Locke, Hobbes faziam no século XVII. Imagina se nós apresentarmos um celular, um
um computador e um foguete especial para o Newton e afirmar para ele, olha, aonde vai levar o que você está construindo nesses fundamentos? Eu creio que nem os mais visionários entre nós podem imaginar onde nos levará um paradigma que invista não apenas na dimensão material, que nós temos investido nos últimos séculos, e também na dimensão da interioridade, da subjetividade, da intersubjetividade. Então, novamente, a resposta é muito rude, mas é através do testemunho de cada um de nós. Eu confio na força do testemunho. Vale muito mais do que nossas lindas palavras que o vento leva. Mas o testemunho permanece. E, sobretudo, os jovens, eles precisam de testemunhos, de seres que não se deixam levar por esse tsunami normótico que nos envolve. E com relação à segunda questão, a comunhão com a natureza, ora, isso é tudo que nos falta, porque talvez uma metanormose seja aquilo que o Pierre Weiss chamava de fantasia da separatividade. É porque nós nos sentimos separados do nosso núcleo essencial, do outro, dos outros, da coletividade e da natureza, que nós destruímos a nós mesmos, ao outro, a comunidade e a própria natureza. Se eu me sinto não separado do que está dormindo na madrugada, num banco, eu farei alguma coisa por ele, porque, de algum modo, nós somos um. Eu creio que é uma afirmação que vai ser trazida de volta. Todos nós somos um. É preciso transcender essa normose da fantasia, da separatividade, o que não é fácil. Significa ir além do ego. E por isso que eu creio que nós já vivenciamos séculos da física, ultimamente décadas da biologia, da teoria informacional, são revoluções fantásticas, a quântica. Agora, eu creio que está se aproximando de um século da psicologia. Nós teremos que investir nesse pedacinho de praça pública que o grande mistério confiou a cada um de nós, não apenas no corpo, na alma e na consciência. E assim fazendo, cada um poderá colaborar com a sua gotinha d'água para que, enfim, uma mudança coletiva a partir da ecologia individual possa acontecer. Ou seja, é a partir da ecologia individual que nós poderemos transpirar uma mudança para a ecologia social e a ecologia ambiental. Então, as práticas estão sendo ditas desde quarta-feira nessa sessão do Brasil e outras práticas serão ditas pela Denise, pelo Vicente, pela Vitória, pela Maria de Mello. E eu gosto muito da transdisciplinaridade porque nos congrega. Ninguém sabe o que é transdisciplinaridade. Nós estamos balbuciando. Mas é preciso fazer isso. É preciso realmente ir para o desconhecido. E mesmo eu quero, então, terminar fazendo um elogio aos esquisitos. O esquisito no italiano e no espanhol é o que é raro, é o que é saboroso. Eu creio que é isso que acontece com cada pessoa que vai penetrando numa trilha da individuação. Essa pessoa vai se tornando esquisita, rara, saborosa. E por isso, nesse momento de tanto caos, eu creio que é muito importante para a prática transdisciplinar que possamos olhar para a plenitude humana, porque o nosso olhar é estruturante. Nós nos tornamos aquilo para o qual olhamos. E se apenas olhamos para o normótico, para o sistema que está desabando pelo peso das próprias contradições. Ora, é isso que nós estaremos estruturando no mundo e em nós. É preciso olhar para seres que, apesar de tudo, uma Mahatma Gandhi, uma Teresa de Calcutá, um Krishnamurti, um Rumi, há todo eu diria que um buquê de plenitude humana ao longo de toda a história.
E nós precisamos olhar para essa plenitude. Eu creio que é muito importante ter símbolos do que é o ser humano no seu florescimento. E eu me lembro bem quando o Biratã D'Ambrosio, viu, Maria de Mello, me mandou um e-mail dizendo: Roberto, veja o que eu acabei de ler na placa de um caminhão. Alguém pediu para um IP, fale-me de Deus. E o IP floresceu. Talvez só haja uma forma de falar do mistério. É florescendo como essa semente de humanidade plena no interior de cada um de nós. Muito obrigado pela Obrigado. fala. Obrigado, muito obrigado, Crema.